Olá, sou a professora Lourdes Madalena Gazzarini Conde, historiadora e professora universitária, e gravo esse depoimento a convite da caríssima Fabiana Ferreira Rocha, que é diretora da Divisão de Museus e Memórias da Secretaria Municipal da Cultura de Bauru, e o intuito é que eu traga alguns elementos da minha trajetória pessoal, profissional e acadêmica. A minha formação foi feita na Unesp de Assis, onde cursei o curso de História, e durante esse período eu pude já desenvolver uma iniciação científica voltada para a área de Antiga, uma vez que foi feita no núcleo de pesquisas em História Antiga e Medieval. E isso já foi definindo a minha trajetória acadêmica, né, o tema que eu seguiria a partir daí. Durante o mestrado, feito ali mesmo naquela instituição, eu já estava interessada em pesquisar sobre as relações entre homens e mulheres na sociedade romana. E esse interesse teve muito a ver com as reflexões daquele período, né, do qual eu vivia e que estavam cada vez mais correntes no universo acadêmico e nas discussões sociais, pois desde as décadas de 1960, tanto no Brasil quanto no mundo ocidental, eh, questionava-se as visões tradicionais dos estudos históricos e muito centrados apenas nos chamados grandes personagens, que eram os homens de elite, branco, né? E aí se indagava onde estão as outras pessoas na história, fazem ou não fazem parte da construção histórica, né? E começou-se a investigar, por meio dessa preocupação, sobre muitos outros indivíduos, que eram onde estão as mulheres, onde estão os negros, onde estão os populares na história, cadê a história das crianças, a história dos idosos, né? E aí então começaram a surgir nas pesquisas acadêmicas essa pluralidade de temas. Então, envolta nessas discussões gerais que estavam correntes, é que eu me preocupei em pesquisar sobre o universo popular da sociedade romana. E durante o mestrado eu pude fazer isso através de obras literárias, né? Usei dois autores, Ovídio e Petrônio, e foi através dessas obras literárias que eu pude identificar, estudar, pesquisar como esses personagens que eram de elite apresentavam o universo popular, né? Quais eram as suas visões sobre o mundo do trabalho, sobre o mundo da escravidão, sobre a relação entre as elites e os populares. Então, foi um pouco desse intuito que eu desenvolvi durante o meu mestrado. Já no doutorado realizado na Unicamp, e já mais madura intelectualmente, né, eu pude trabalhar fontes específicas do universo popular. Foi selecionado a cidade de Pompeia, que é um sítio arqueológico na cidade de Pompeia, na Itália, né? E que era uma cidade do Império Romano que no século I depois de Cristo foi soterrado pela erupção do Vesúvio. E a partir do século XVIII e XIX, esse sítio passa a ser escavado, trazendo à luz uma enormidade de documentos sobre as pessoas que ali viviam. E então é através desses registros deixados nas paredes de Pompeia, os grafites, que eu pude analisar na minha tese de doutorado, né? E por que especificamente esses documentos? Porque são escritos populares,
são escritos deixados por pessoas do povo. Quem eram elas? Eram pessoas livres, pobres, eram pessoas libertas, eram pessoas em condição de escravidão. Então, foi pesquisando coisas que eles deixavam nas paredes, suas impressões sobre a vida, sobre o universo das relações de trabalho, sobre o mundo amoroso, sobre as suas críticas a políticos, ou seja, foi este ambiente geral expresso por esses populares é que eu pude investigar nessa minha pesquisa de doutorado. E essa preocupação em pesquisar esses temas que não eram correntes até então acabaram influenciando muito a minha perspectiva de mundo, a minha forma de trabalhar em sala de aula. Então, a partir de todas essas indagações, de pensar, aprofundando um pouco mais aí já no doutorado, nas questões de gênero, que é não pensar homem e mulher, mas pensar em categorias de homens e mulheres na sua diversidade e pluralidade, ou seja, pensando que não existe um tipo de mulher, que não é a condição física que faz com que todas as mulheres sintam a mesma coisa, as mesmas sensações e se portem socialmente da mesma forma, mas com as diferenças econômicas, sociais, políticas, culturais, né, linguísticas, todos esses elementos são importantes de serem observados no campo social para nós identificarmos diferentes realidades vividas por mulheres e por homens. Então foi essa a preocupação de identificar no doutorado. E em sala de aula, isso se coloca de maneira muito frequente nas minhas preocupações, porque em todas as disciplinas que eu trabalho, eu sempre tenho esse cuidado de trazer onde estão mulheres e homens de diferentes grupos sociais, né? Como é que eles se colocam naquele momento histórico, né? Como que se constroem as desigualdades entre esses indivíduos, sejam desigualdades de gênero, sejam desigualdades frutos de condições sociais, de condições econômicas, e como essas realidades pensadas e estudadas em outros momentos históricos nos ajudam a compreender melhor as construções que nós fazemos da nossa própria sociedade, do porquê dessas diferenças e como é que nós devemos olhar para elas não como algo natural, mas como construções históricas, como frutos dos nossos modos de nos colocar no contexto social, né? E fazem com que nós tenhamos uma leitura muito mais crítica também da história que nós construímos. E esses aspectos também reverberam na minha condição pessoal. Eu sou casada, sou mãe de 3 meninos, então nós também discutimos bastante isso, né? Como que são as construções feitas no espaço domésticos, como são as distribuições dos papéis de gênero, como nos colocamos diante da sociedade que nós queremos, né? Sociedade onde todos os indivíduos tenham as mesmas condições, as mesmas oportunidades, os mesmos direitos de participação política, de cidadania. Então, todos esses elementos são muito importantes para o meu olhar pessoal, para o meu olhar enquanto professora de história, para o meu olhar enquanto investigadora também de história, né? E mais do que isso, para como que juntos no espaço no qual eu estou, né, em sala de aula ou na academia, haja sempre aquela preocupação de como é que nós podemos atuar para construirmos uma sociedade que seja verdadeiramente mais igualitária e respeitosa
dos direitos da cidadania. Muito obrigada.